O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rebateu críticas em relação às decisões da corte, principalmente sobre as polêmicas emendas parlamentares. E quem conta mais pra gente é a Janaína Camelo, ao vivo aqui. Janaína, boa tarde para você. Muito boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o ministro Flávio Dino, ele deu essa declaração durante o evento do chamado Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, né, que o governo frequentemente aí faz, um evento que aconteceu no Itamaraty. E o ministro, ele falou ali sobre o papel do judiciário e a necessidade de se haver aí uma independência em cada um dos poderes. E aí ele comentou aí críticas que são feitas ao Supremo, de que o Supremo estaria fazendo aí um ativismo social ao pautar para julgamentos, decisões sobre temas aí de impacto social, não só nos julgamentos ali no plenário, mas também em decisões ali em liminares, né, decisões monocráticas que depois acabam sendo referendadas pelo plenário, pelos outros ministros. Mas aí o ministro disse que os julgamentos no Supremo, eles são feitos, quando são muito relevantes, sempre com a participação da população. E aí citou alguns temas, como, por exemplo, o orçamento, como as redes sociais, que está sendo julgado agora, temas sobre meio ambiente e também as emendas. Ele citou isso. A gente separou um trechinho, Soraya, do que o ministro disse mais cedo, a gente vai ouvir agora. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E, às vezes, é uma missão muito difícil, porque ela é presidida, às vezes, por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. Pois é, o ministro, ele disse também que a democracia é um regime que acolhe as diferenças, mas que nunca um conflito pode falar mais alto, mas sim que deve sempre haver consensos, né? Só lembrando que o ministro Flávio Dino recentemente acabou dando essa decisão sobre as emendas parlamentares. Ao retomar o pagamento dessas emendas, colocou algumas condições para que os parlamentares possam ter acesso aí na liberação desse dinheiro, e isso acabou sendo alvo de críticas no Congresso, né? Inclusive o governo precisou editar uma portaria para que os parlamentares pudessem ter aí uma fatia desse valor ainda nesse ano. Soraya. Obrigada, Janaína, pelas tuas informações. Agora, 4h26, pessoal da rádio faz um intervalo rápido. A gente já traz aqui para as nossas análises. A gente vem falando ao longo de pelo menos essas 2 semanas, né, desse impasse diante das emendas parlamentares. A gente está diante de uma queda de braço entre os poderes. E essas falas do Flávio Dino não é recente. Ele vem já falando há algum tempo, rebatendo essas críticas, não só em eventos, assim, às vezes ele vem aqui em São Paulo, ele já falou sobre isso, em rede social também, que essas questões, algumas questões que chegam para o STF, na corte, precisam de uma resposta. Enfim, a corte tem que agir ali de uma certa forma. E tem gente que não gosta do Supremo e faz essas críticas. Todo mundo ali tem direito, então, e pode ser criticado. Mas ele fala em crítica sobre ativismo da corte, que seria essa interferência entre os poderes. Zé, queria da tua experiência ali de ouvir bastidores, enfim, esse debate das emendas aí vai longe ainda, né? Vai sim. E o ministro Flávio Dino sabe muito bem onde está andando, né? Ele foi deputado, foi governador, ministro da Justiça, depois senador por uns dias, e ele sabe muito bem por onde está andando. Esse debate traz ali nos bastidores uma disputa muito pesada, que é o que vocês fizeram com as emendas passadas. Entendem deputados de que tudo será regulamentado daqui para frente e pronto, acabou, pecados passados não existem. Para ministros do Supremo, inclusive Flávio Dino, não, eles estão aí.
ele determinou, né, que o ministro ele não pede parecer, ele determinou ao Tribunal de Contas da União, a Procuradoria-Geral da República e a Controladoria da República a analisar ali onde estão as emendas e para onde foi o dinheiro indicado pelos deputados e senadores. Esta pesquisa, esta investigação, ela ainda está em curso e a qualquer momento pode aparecer. E aí é um novo processo contra parlamentares no orçamento. O orçamento é assim, mexeu no orçamento, sai problema, né? É por isso que essa ganância sobre a Comissão Mista de Orçamento e sobre o orçamento da União. Há agora no Supremo Tribunal Federal um debate público aberto como se fosse mesmo um debate político. E o ministro Flávio Dino está dando um sinal de que, olha, agora eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro tem vida própria. Me disse, Soraya, uma certa vez o ministro, de que na primeira semana, quando se chega no Supremo, fica super agradecido pela indicação do presidente, pela sabatina boa e a indicação, a aprovação do Senado, e pronto. Na segunda semana, ele entende que é irremovível, que o salário dele não pode baixar e que ninguém pode demiti-lo. E aí ele ganha vida própria. É o que parece estar acontecendo aí com o ministro Flávio Dino, né? Já passou aquela fase de agradecimentos. Agora, Segré, você concorda que o ministro fala em democracia do piti, que ele nunca tinha visto antes e que há alguns, ali nas palavras deles, né, que tem muita gente que não está em desagrado, que está em desagrado, né? O Supremo se mete em muita coisa? O Supremo se mete em muita coisa. Eu confesso que eu preferiria ver ministro do Supremo falando em autos e não falando em púlpitos. Me parece que não ajuda muito um Supremo Tribunal Federal tão presente em redes sociais, em discursos, em eventos. Eu lembro muito bem, e sempre trago essa questão, da época do Espírito das Leis, 1748, Montesquieu. Uma das características do Poder Judiciário era a invisibilidade, uma coisa que o nosso Judiciário definitivamente não tem. O ministro Flávio Dino falou que alguns acreditam que o STF está acovardado. Eu não vejo para nada que esteja acovardado, ao contrário, está pouco acovardado, está muito forte nas suas determinações, muitas vezes entrando em poderes do outro, com as desculpas de que o Congresso não está se mexendo, mas a Constituição é clara, cada um dos poderes tem a sua função, e a falta de função de um não habilita o outro a ocupar essa função. Imaginemos se por um motivo o Poder Judiciário, um juiz, demora para dar sentença. O Congresso poderia dar sentença pela demora do Judiciário? E a resposta é não. Então, se é não de um poder hacia o outro, por que esse Poder Judiciário pode se involucrar em questões que são legislativas? Essa é a dúvida. Agora, pela liturgia do cargo, eu não gostei de ver o ministro do Suprema Corte dizendo democracia do piti. Me parece que não está dentro das suas funções esse tipo de expressão. Piperno, e você concorda com a opinião do Segré? Ele deveria agir de outra forma ou trazer essas críticas ou rebater essas críticas de uma outra maneira? Porque a gente está vivendo de uma forma mais explícita, talvez, nos últimos tempos, essa queda de braço entre os poderes, né? E Dino, nessa hora, te parece próximo ao governo, que está com o governo ou com o Congresso? Soraya, eu vou usar uma palavra que o Segré utilizou, né? Ele falou em invisibilidade, né? E, na verdade, quem utiliza esse conceito é exatamente o Congresso no momento de distribuir parte dessa bolada das emendas, né? Elas são invisíveis. Elas desaparecem nas sombras, sem deixar rastros, sem deixar digitais. E é justamente isso que o ministro, cumprindo sua obrigação, aliás, exige que seja mostrado. A nação tem todo o direito de saber para onde vai cada centavo dessa bolada do orçamento. Quer dizer, o anormal, o esquisito dessa história, não é o ministro exigir, é o ministro ter que exigir uma coisa que me parece básica. Onde é que já se viu um Congresso que faz, sabe, aquela coisa do mágico que faz o coelho desaparecer na cartola? Aqui no Brasil as emendas desaparecem com o orçamento.
É um negócio maluco, sabe? É um mundo fantástico esse que os nossos parlamentares criaram. Tá certo, ministro. Agora, Gani, essa disputa aí entre as emendas parlamentares te parece como? Como que você enxerga? É um conflito saudável entre os poderes ou revela ainda com mais firmeza essa crise que está sendo vivenciada entre os poderes, né? Executivo, legislativo? Olha, é completamente disfuncional. Na verdade, o que deveria ter sido feito, de fato, as emendas são exageradas, não obedecem a critérios de transparência. Mas o Poder Executivo deveria ter negociado com o Parlamento. Preferiu uma outra estratégia e acionou o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de fiador, de poder moderador para resolver esse conflito das emendas. Acontece que isso não é função do Supremo. O Supremo ele tem que dizer se é constitucional ou inconstitucional. E aí o Supremo, entrando como uma espécie de ator político, ele age como um fiador da governabilidade. A decisão do ministro Flávio Dino é correta. É claro que precisa de mais transparência para as emendas parlamentares, isso não há dúvidas. É claro também que essas emendas são exageradas. Agora, não é a função inicial do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma discussão entre o Poder Executivo e o Parlamento. Agora, só para a gente encerrar, eu queria ouvir o Zé Maria, porque uma trinca de projetos, né, LDO, ajuste fiscal, reforma tributária, vai precisar, então, que os poderes, de uma certa forma, ou pelo menos agora, entrem em algum consenso. O que o ministro está achando estranho e interlocutores do governo conversaram com ele. É sobre o Congresso pressionar o governo contra o Supremo, né? Essa triangulação. E acabou que o ministro manteve o que ele determinou para a liberação das emendas e o governo teve que liberar as emendas através de decreto, né? Dizendo, olha, nós não podemos mexer no Supremo Tribunal Federal. A LDO, eu vi na Câmara claramente, o governo está fazendo até questão de aprovar o orçamento e a LDO não, pode governar com um 12avos do orçamento, tranquilamente. Então, há um interesse dos partidos de aprovar a LDO e o orçamento da União. Restam dois projetos importantes, né? Que é a reforma tributária, né? E o corte de gastos. E aí, paralisando as comissões e priorizando os dois pontos, aí eu acho que na semana que vem será concluída essa votação.